Então agora a gente vai começar a ver sobre Transformers. Ou o nome em português seria Transformadores, mas é um nome que soa muito estranho. Acho que por ser uma coisa bem nova, eles não tem os textos e parece que fala transformador do posto de rua ali, né? Sei lá. Então, em geral eu falo em inglês mesmo, Transformers, parece mais natural. Dando um breve histórico também, fechar o pouco. A arquitetura originalmente foi criada para processamento de texto e depois adaptada para processamento de imagens. Até hoje eu acho que essa adaptação é meio estranha. Tem alguns pontos ali, mas funciona muito bem. Mas originalmente existia esse método, o LSTM, é uma arquitetura de rede neural criada em 97, 97, bem antigo, que é uma RNN, uma rede neural recorrente, que a gente chama, que é uma rede neural que pega a saída dela e a própria entrada. E esse modelo, o LSTM, ele tem um desenho bem ruim, um modelo. Um desenho bem ruim. Na Wikipedia tem um desenho melhor. Vamos short term aqui. Esse carinha aqui. Uma coisa interessante é que o modelo LSTM, ele provavelmente é um dos modelos. Era uma época que uma rede neural ainda era bio-inspirada, digamos, né? O pessoal tentava desenvolver métodos que funcionassem, estavam parecido com a memória, como as pessoas têm. E aí, por exemplo, a arquitetura Transformers, justamente o pessoal viu que a gente podia eliminar muitas dessas coisas e ter uma coisa mais eficiente. Mas o LSTM, não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas era a arquitetura da época, que você tinha como se fossem portas para processar os dados. Então, o seu X era, você tinha um texto, que era a entrada do seu modelo, né? Então cada palavra entrava por vez desse modelo. Isso vai ser um XT que tem aqui, né? Cada hora o modelo vai ver uma nova palavra. E aí você tem um H no estado anterior, que é como se fosse uma ativação de uma CNN, uma ativação interna que o modelo tem. E ele tinha uma memória também, como se fosse, aí já não tem paralelo, mas é como se fosse uma outra tensor ali que está armazenando informações no modelo. E a ideia é que, essencialmente, essa sua memória, o estado anterior e a sua nova entrada, eles passavam por um sigmoide. Tem camadas de rede neural aqui no meio, que é o laranja mesmo. Tem uma camada linear aqui e um sigmoide. E a saída do sigmoide é sempre entre 0 e 1. Isso era multiplicado pela sua memória. E pensa, a memória era simplesmente um tensor de valores, não é nada especial, né? Valores. E era multiplicado, então isso daqui era tipo como se fosse uma porta lógica fuzzy, que, dada essa nova entrada, essa camada indicava o quanto da memória podia ser esquecida ou mantida, porque é uma multiplicação. Esse valor de 0 e 1, ele está multiplicando, então você multiplica com o valor de 0 e 1, ou a saída vai ser 0, ou vai ser a própria entrada. É como se fosse um esquecimento. E depois elas passavam por uma outra camada que também tinha um sigmoide, então a gente hiperbólica saída entre menos 1 e 1. E isso era somado com a sua memória, que valia mais. Então esse carinha é como se fosse o que você vai adicionar à sua memória em relação à sua nova entrada. É como se fosse, por exemplo, se você está treinando uma rede para texto, de repente acabou de terminar uma sentença, um ponto final. Então o modelo sabe que depois de um ponto final ele pode esquecer o que ele estava lendo antes da sentença anterior, porque vai começar uma nova sentença, um novo parágrafo. Então esse valor seria bem alto. E, por exemplo, digamos que essa palavra seja o nome de um sujeito, de uma pessoa, algo que vai ter que ser lembrado depois no contexto, certo? Então aqui é um nome, isso aqui vai dar um valor alto para adicionar a nossa memória, que ali tem alguma coisa importante.
Então você tem essa questão da memória, como que ela é atualizada, o que é esquecido, o que é adicionado na memória. E daí você tem uma outra sigmoide, que é usada a memória combinada com o seu estado para gerar um novo estado. Então a mágica é só uma mistura de valores, basicamente. E o pessoal justamente associa esse tipo de coisa porque você tem teorias de memória, né, que o aprendizado por reforço, conforme você vai vendo várias vezes a mesma coisa, você vai lembrando mais aquilo. Então essas portas lógicas tinham muito paralelos biológicos. Para processamento de texto. Era um modelo que até que era ok, mas ele tinha um problema de redes recorrentes, que era justamente os gradientes vanille, né, serem zero, que é o mesmo problema que a gente viu que a gente tinha antes dos ResNets, que é quando você multiplica muitas coisas, ou os valores passam a ser zero ou alto. Então ele tinha esse problema. Não sei se quanto o pessoal tentou adicionar atalhos igual na ResNet. Né? O problema é que nesse modelo, se você adicionar atalhos, talvez já não tenha mais essas questões de esquecimento ou adicionar memória, você está só pulando. Não sei se funciona muito bem. Mas, enfim, esse modelo ele dava resultados bons, mas não tão bons. E aí, teve alguns outros métodos que o pessoal tentou desenvolver. Tem um artigo que é bem interessante, que é o que motivou a criação um dos que motivaram a criação da arquitetura Transformer, 2014, o pessoal tentou criar uma máquina de Turing neural. A ideia era justamente você ter um módulo de memória, um módulo de processador, e tudo era uma rede neural. É isso. O pessoal do Google, inclusive, DeepMind. O PC do lado. Então desligar ele, porque às vezes esse PC não chega aqui. Eles tentaram criar uma arquitetura. Só uma coisa, só vou voltar na Wikipedia rapidinho. Todas essas questões de porta lógica e tudo mais, nada mais são do que equações. Aí você tem uma entrada, multiplica uma matriz, que é uma camada linear, soma com o estado anterior, passa por um sigmoide, assim por diante. Mas o pessoal aí tem esse artigo da máquina de Turing, que você, de certa forma, teria justamente o estado da sua máquina, teria uma chave que seria uma nova entrada, que isso faria tipo um endereçamento do seu estado, modificaria isso, enfim, tinha vários componentes que eles foram criando ali, tudo seria uma camada linear, basicamente, mas a coisa toda funcionaria como se fosse uma máquina de Turing mesmo. Acho que nunca funcionou muito bem esse método. Mas o pessoal foi começando a tentar mudar diferentes elementos, certo? Dessa questão de esquecimento de memória, de adicionar na memória, quais informações o modelo passaria para frente, questão de portas lógicas. E aí, teve o pessoal que fez esse artigo, Attention is all you need. E o nome é justamente porque de todas aquelas coisas que o pessoal está tentando criar numa máquina, eles perceberam que a única coisa que você precisa é a atenção, a ideia de atenção. Que a gente vai ver. Então eles falaram, não, você só precisa de atenção. E aí deram o nome que não é muito comum para o artigo, né? Mas eles criaram a arquitetura Transformers e esse artigo, os próprios autores falaram que eles não esperavam que fosse ser tão popular, porque eles criaram essa arquitetura em 2017, né? 2016, 2017. É 2016 o artigo, né? Eles criaram essa arquitetura e até hoje ela é usada praticamente exatamente da mesma forma, como o ChatGPT, Gemini, etc. Essa é a parte do decodificador, né? Essa parte aqui não. Mas essa parte é basicamente igualzinho, é usada até hoje. Então foi bem diferente de CNNs, por exemplo, o pessoal criou vários modelos diferentes, foi mudando como dava um número de canais, dava uma resolução, isso aqui, ali. Enquanto o Transformer meio que criou um negócio e já funcionou para tudo, né? Basicamente. Então foi essa arquitetura que eles criaram. E o artigo original do Transformer, justamente, ali, como é um artigo que os autores nem esperavam ser tão impactante, ele não explica algumas coisas em tantos detalhes.
O artigo, especificamente, ele era para tradução de texto. Então, ele tinha uma ideia de codificador e decodificador. Pode-se pensar que é parecido até um pouco com o que a gente viu de autoencoder. Você pega o seu texto na linguagem original, codifica ele e depois decodifica na outra linguagem. Tem uma similaridade, né? Mas a questão é que essa codificador e decodificador é mais para tradução, enquanto que para as coisas que a gente vai ver, a gente vai ter mais um decodificador. E o importante dessa arquitetura é que a gente tem ali uma entrada, a gente tem uma camada de embedding que a gente vai ver, a gente vai ver todos os detalhes, falando por uma visão geral. Você tem uma camada de embedding, você tem codificadores posicionais, porque um transformer, literalmente, se você der um shuffle, né, permutar todas as entradas dele, a saída vai permutar exatamente igual. Os valores não vão mudar, só vai permutar. Então ele é invariante a posição das suas entradas, você pode mudar como quiser. É diferente de uma CNN, né? Se você mudar os pixels da imagem, vai mudar o resultado. Já um transformer, se você mudar os tokens dele, né, as entradas, a saída vai ser exatamente igual, só em outra posição. Então é adicionado esse codificador posicional para a arquitetura saber as posições realmente das coisas, ver melhor. E aí, o mais importante da arquitetura é que a gente tem a camada de atenção, tem uma normalização, que é batch norm ou layer norm, tem várias normalizações que podem ser feitas. Tem um caminho residual, igualzinho da ResNet, inspirado na ResNet, você tem uma atalho ali. Aí tem outra tensão aqui. E você tem a camada feed-forward, que é literalmente uma camada linear, basicamente. A gente vai ver, mas é só uma camada linear. E aí tem a saída do modelo, que é outra camada linear, softmax. Então, o principal desse modelo é a camada de atenção. É o que, usei o nome do paper, atenção é tudo que você precisa. A camada de atenção é a coisa mais importante. E a gente vai dar uma olhada na alta tensão, que você pode ver aqui que eles até desenharam no artigo, a sua entrada é dividida em 3 aqui, e é feita essa alta tensão, que ela é literalmente copiada 3 vezes, para você fazer esse processamento. E eu vou tentar mostrar a intuição do porquê que a atenção é interessante. Nas notas de aula eu escrevi um texto ali, tentando explicar isso. Essas são 3 ali. Qual que é a relevância da atenção? E uma coisa importante é que o mecanismo de atenção em si, ele não tem parâmetros treináveis. A gente não treina ele. Ele é só uma forma do modelo conseguir selecionar, dado o contexto, selecionar o que é relevante no contexto dele para ele processar e enviar. É só para a gente ver um exemplo de como que isso é feito. Se eu mudei a cor aqui. A câmera dele já está na luz. Vou comprar umas coisas aqui. Só para ver um exemplo. Vamos imaginar que a gente tem uma... E a gente vai ver exemplo usando textos, que é onde foi criado originalmente a arquitetura, é um pouco mais intuitivo que a gente vê. Vamos imaginar que a gente quer fazer um tradutor da língua portuguesa para inglês. Então, a coisa mais básica que você pode fazer, que não daria certo, é criar um dicionário, basicamente, de mapeamento. Tá, quando eu encontrar a palavra casa, eu vou traduzir para house. Quando eu encontrar valor, eu vou traduzir para velho. E assim por diante. Pode ter esse dicionário e aí você vai pegando para cada palavra e traduzir. Então isso seria bem eficiente, né? Você tem esse dicionário enorme, só traduz, só que obviamente não daria certo, porque certas palavras podem ter mais de uma tradução, certas palavras, e essa tradução depende do contexto da palavra, certo? Você não consegue criar só um dicionário 1 para 1 para sua tradução. Então, você não consegue fazer isso, né? Mas isso aqui já traz uma ideia que esse dicionário tem as suas chaves e os seus valores. Então a chave é o que você vai querer buscar ali no seu dicionário para ter a sua tradução. Ok? E aí, vamos imaginar um exemplo específico da palavra bateria. Eu quero traduzir a palavra bateria para o inglês. Eu posso ter uma tradução que é battery, que seria em inglês, seria mais no sentido de uma bateria para armazenar energia elétrica, né? Uma pilha,
seja bateria de carro, ou o poder ter um drums, que seria instrumento musical mesmo, bateria. Então você tem duas traduções possíveis, né? No dicionário você não conseguiria fazer isso. Mas uma coisa que você pode fazer que permitiria você ter diferentes traduções para a mesma palavra seria você criar um embedding, que a gente chama, das suas palavras. Você representar cada palavra como vetor de valores. E aí essa dimensão pode ser variável, mas, por exemplo, digamos que eu vou ter 3 valores para cada palavra. Né? Eu tenho um vetor tridimensional para representar cada palavra. Então, sei lá, para a palavra casa, eu criei esse vetor aqui, 1.2, 0.3, 4.5. Para a palavra valor, um vetor, bateria um outro. E no inglês eu faço a mesma coisa. Tem vetores. E a gente vai ver, esses valores, eles vão ser otimizados pela rede durante o treinamento. Mas por enquanto não importa, né? Mas a gente tem já um código adequado que a gente criou. São esses vetores. Ok? Aí, o que a gente pode fazer entre esses vetores, se a gente consegue representar palavras por valores, de ponto flutuante, né? É ao calcular a similaridade entre palavras. Quão similares essas palavras são. E uma forma de fazer isso é a chamada similaridade de cosseno. A similaridade de cosseno é o seguinte, né? Vamos um pouco maior aqui. A similaridade de cosseno, imagine que o xi é o vetor associado a uma palavra e o xj é o vetor associado a outra palavra, né? Então o ij são palavras distintas. O k é uma coordenada do vetor, então é um valor específico, né? Cada vetor. A similaridade de cosseno é isso, a gente multiplica cada valor, soma eles e divide. Isso aqui é o símbolo do tamanho do vetor. Então, é a norma, né? Pega cada elemento do vetor, leva ao quadrado e tira a raiz, que é o tamanho dele. Então, a similaridade de cosseno é isso, multiplica os valores e divide pela norma deles. Você vai ter um valor entre menos 1 e 1. Então, que vai indicar a similaridade das palavras. Ela vai ser 1 quando elas forem totalmente similares, 0 quando forem ortogonais, a gente chama, e menos 1 quando forem totalmente dissimilares. E aí, para palavras, o que é isso? Pode ser meio complicado, né? Mas a similaridade de cosseno ela tem essa característica, ela é entre menos 1 e 1. E uma coisa que é relevante falar, acho que tem a luz ali, que as duas métricas que de longe são mais usadas para calcular a similaridade, né, a similaridade de cosseno e da distância euclidiana, erro quadrático médio. Então, quando a gente tem 2 pontos no espaço, a distância euclidiana, que também é equivalente ao erro quadrático médio, exceto pela média, mas ao MSE, é simplesmente a gente tirar a distância entre os 2 pontos, né? Então a gente pega, é como se fosse a hipotenusa também do triângulo ali. A gente pega a diferença entre numa coordenada, a diferença entre outra coordenada. Por exemplo, digamos que isso aqui seja ΔX e ΔY. Então esse carinha aqui é a raiz quadrada, o Pitágoras literalmente. Raiz quadrada, ΔX ao quadrado, ΔY ao quadrado. Então, se que eles conseguem ver. Dá pra ver, pessoal? Acho que não, né? O pessoal da reunião consegue ver o que eu tô pondo na lousa? Tá difícil. Tem que aproximar mais. Melhorou, melhorou. Mas dá pra fazer também é aumentar a tela do Meet aí. Você vai em layout ali, você consegue aumentar, né? PC isso. Então, foi uma distância, 2 pontos. A similaridade de cosseno ela tem uma interpretação um pouco diferente. A similaridade de cosseno é mais, enquanto que o euclidiano é mais pensando em 2 pontos, a similaridade de cosseno é mais pensando em pontos similares são 2 vetores. E um ponto, no fim das contas, é sempre um vetor. Imagine que ao invés de só 2 pontos, a gente tem um eixo aqui, e aí tem os nossos 2 pontos.
Então, dois pontos, eles representam um vetor. Para aqueles pontos. E a similaridade de cosseno, ela vai ser maior quanto mais alinhados esses dois vetores estiverem. Então, por exemplo, vou fazer só um exemplo aqui. Se eu tenho um vetor assim e um outro vetor assim, isso vai dar uma similaridade de cosseno bem alta. Eles estão apontando praticamente na mesma direção. Um vetor assim e o outro ortogonal, 90 graus, isso aqui vai dar zero de similaridade de cosseno. Que eles um apontam para uma direção e o outro 90 graus. A gente diz que é ortogonal. Então, isso aqui dá zero, isso aqui dá próximo de 1, isso aqui dá próximo de 0. Zero. E um vetor, não sei onde pega a câmera ali, mas um vetor para cima e o outro para baixo aqui. Isso aqui daria menos 1. Ele seria o antiparalelo. Okay? E uma coisa importante é que, como existe essa questão de norma dos vetores, eles são normalizados. Então, inclusive, um vetor, se eu tivesse um outro vetor assim, bem menor, isso aqui também dá uma similaridade de cosseno próximo de 1. Apesar dos pontos serem bem distantes em relação à distância euclidiana, como eles estão apontando na mesma direção, eles são similares, são considerados similares. Então, para a similaridade de cosseno, o que é olhado é realmente a direção em que os vetores estão apontando. Okay? E uma coisa importante é, fora essa normalização, essa similaridade é literalmente um produto entre dois vetores, né? Ponto a ponto. E a gente vai ver que isso aqui é a mesma coisa que um produto matricial. Quando a gente faz um produto matricial, a gente está pegando cada linha em coluna e fazendo esse produto ponto a ponto somando. Então a gente vai ver na camada de atenção, essencialmente, cada produto matricial vai ser como se fosse a similaridade entre dois vetores diferentes. Mas, por enquanto, isso é a similaridade de cosseno que a gente tem. Desligar a luz. Agora a câmera está na luz. Tendo a similaridade de cosseno, a gente pode calcular, por exemplo, se a gente tiver aquela codificação, a gente pode literalmente calcular a similaridade entre duas palavras. Né? Então, similaridade entre bateria e battery, por exemplo, vai ser dado por isso, em que a gente pega os valores de uma, por exemplo, bateria, os valores é 3.1, 6.2, 0.4. Então, eu ponho aqui os valores, é 3.1, 6.2, 0.4. E aí pega os valores também de battery, multiplico, somo, divido pelo tamanho deles. Isso vai dar um valor ali bem alto. Se eu tiver uma codificação adequada, certo? Se a minha codificação for adequada, eu vou ter que a palavra bateria em português é muito similar à palavra battery em inglês. E se eu calcular, por exemplo, a similaridade entre a palavra bateria e house, que a princípio não vai ter nada a ver, lá naquela codificação tinha house também, vai dar lá uma similaridade bem menor, que é, no caso, 0.25 mais ou menos. Então, esse tipo de embedding para processamento de texto foi algo que foi e ainda é muito popular. Né? Tem um método que o pessoal chamou de word to back, tem que ouviu falar? Word to back, é literalmente word para vetor. Então era um método que o pessoal tentava criar justamente um vetor que representasse cada palavra, e esses vetores seriam úteis para você fazer outros processamentos, como a similaridade entre palavras, até textos, fazer classificação e tudo mais. Né? Hoje em dia uma rede neural faz isso automaticamente, a gente vai ver. Mas se a gente tiver essa codificação, então a similaridade entre bateria e battery é alta. E se a gente calcular entre bateria e drums, também vai ser alta. Então a gente nessa codificação consegue, dado uma palavra em português, saber que ela é parecida com outras palavras em inglês, que são possíveis traduções, por exemplo.
Ok? Essa verificação é resultado do treinamento. Isso. Por enquanto a gente está imaginando que ele foi dado para a gente. Mas para um treinamento ele inicialmente vai ser aleatório a codificação e aí o modelo vai otimizar para ter a melhor codificação possível para realizar uma tarefa. Estou imaginando que foi dado para a gente. E aí, para ver a motivação da atenção, eu vou usar essa frase aqui. Então, essa frase que ela está falando, ele colocou a bateria no depósito, não fazia sentido mantê-la no quarto, pois ele não a tocava ao humano. Digamos que a gente quer traduzir essa sentença para o inglês, né? E aqui a história é, sei lá, tem, por exemplo, um jovem que tinha uma bateria no quarto, um instrumento musical, mas ele parou de tocar e ele resolveu colocar ela no depósito. E se a gente ler essa frase, né? E se a gente quiser traduzir a palavra bateria para o inglês, a gente teria que decidir, né? Se ela vai ser traduzida como drums ou battery. E aí, a gente, intuitivamente, né? Quando a gente vê ali a palavra tocava, dá a ideia que a melhor tradução vai ser drums, que é um instrumento musical, né? Provavelmente não é battery, né? Porque a pessoa não toca uma pilha e aí resolve guardar o depósito. Então, por causa da presença da palavra tocava, que está lá no final da sentença, né? A tradução mais provável de bateria é drums. De novo, né? Por causa da presença da palavra que está lá, né? Tocava. Curiosamente, essa frase, ano passado eu coloquei no chat GPT e ele traduziu errado. Traduziu para battery. E aí, nesse ano eu coloquei de novo e ele traduziu certo. Os modelos estão melhorando. Mas mesmo ano passado ele não conseguia entender o contexto. Né? Então tem isso. Você precisa, para traduzir a palavra, saber o contexto que ela está para conseguir fazer a tradução correta. Okay? E a gente vai ver como que o mecanismo de atenção é usado para que o modelo consiga decidir qual a melhor tradução para essa palavra. Como que é matematicamente, né, o funcionamento da coisa. Eu acho importante a gente ver a parte matemática mesmo, porque quando a gente só fala, o modelo vai atender essa palavra, o que é atender, né? Então é melhor a gente ver realmente a conta que é feita pelo modelo. E aí, para ver essa conta, vou imaginar que existe essa outra codificação aqui. Então vamos esquecer aquela anterior. Digamos que a gente tem essa codificação que foi dada para a gente também, perfeita, ideal. A gente tem codificações ali para a palavra bateria, tocava, battery, drums e energia, que são coisas associadas. Nesse caso, o código tem só 2 valores. Né? Inclusive, a quantidade de valores que é usada para representar cada palavra ou token que a gente vai ver depois é chamada de dimensionalidade do modelo, ou às vezes também o embedding, dimensão de embedding. Quanto você usou para representar cada palavra. Então, digamos que a gente tem essa codificação. Se a gente calcular a similaridade entre bateria e battery, vai dar esse valor aqui, 0,994. E entre bateria e drums, 0,9954. Ok? Então, são 2 traduções possíveis. E aí o que a gente vai representar é o código de cada palavra, vai ser representado pelo vetor K. Em geral, quando a gente põe uma letra em bold, assim, é para representar um vetor, né, matematicamente. Então esse K é um vetor que representa uma palavra e a gente vai falar que ele é uma key, uma chave. É como se fosse uma chave a ser buscada numa base de dados mesmo. Ou melhor, chave a ser buscada, né? Na verdade, você vai ter uma carry, que é a busca, né? E aí você vai ter as suas chaves, que são as suas palavras da sua base de dados ali. Ok? E aí, para traduzir essa palavra bateria, a palavra bateria é que vai ser considerada como a sua query. Como se fosse uma query mesmo de banco de dados. Então, por isso, em geral, a chamada de query mesmo é representada pela letra Q. Então, a sua bateria é o que você quer traduzir, vai ser a sua query. E as suas palavras ali que você tem no seu banco de dados vão ser as suas chaves. E aí, para tentar achar essa tradução da palavra, o primeiro passo que o modelo faria é pegar e calcular esse produto entre a sua carry, a sua palavra bateria, e cada chave que você tem. Então, nós temos um i aqui porque vai ser para cada palavra.
Você vai ter um valor de similaridade aqui. Ok? Tá? E note que isso é a distância da similaridade de cosseno sem a normalização. Isso aqui é só a multiplicação dos dois vetores, sem normalizar. Só que aí nessa saída vai ser aplicada a função softmax entre todos os SIs. Então isso vai ser uma normalização por si só. Né? Você vai ter esses valores, que é a similaridade da palavra com todas as outras que você tem, e depois você normaliza para que a soma deles seja 1. Então você vai ter como se fosse uma probabilidade ali de associação entre essa palavra e as outras que você tem. Tá? Professor, mas o início da palavra, por exemplo, bateria em relação às próximas. Ele vira um por um. Nesse contexto, imagine que em relação a todas as outras. Porque para tradução, você pode fazer essa atenção para todas as outras palavras. Em modelo generativo, você só olha as anteriores, por exemplo. Você sabe qual que tem essa frente inteira. Ele olha para frente, né? Para ver qual coisa é a função. E faz essa probabilidade. Você diz aqui? Nesse caso, uma vez que a sentença tivesse escrito em inglês, por exemplo, ele vai achar a melhor tradução em inglês. Ele vai considerar a frase inteira. Isso. Aqui a gente para cada palavra em português, ele vai olhar e fazer essas similaridades. Só que aqui, vamos imaginar que ele está nesse momento com a palavra bateria e vendo a similaridade dela com todas as outras da sentença. Então, esse aqui é uma palavra e todas as outras da sentença vão ser unir aí. E aí você normaliza aí. Você tem o S. Okay? Então, isso vão ser as suas similaridades. Isso é uma coisa interessante de olhar depois na arquitetura também. Você literalmente está pegando quão similar é uma palavra com todas as outras que você entende. Esses são os valores da tensão que a gente diz. E aí, o que o modelo vai fazer? Ele vai atualizar a representação da palavra bateria com a representação que ele tinha antes, mais essa combinação. Todas essas similaridades que ele calculou e as representações das outras palavras. É como se o modelo misturasse a representação que você tem da sua palavra com a representação das outras, só que ponderado pela relevância que as outras palavras têm. Ok? Então, esse procedimento, uma camada de atenção ela faz isso, ela recebe esses valores, aí atualiza esses valores de acordo com as similaridades que uma palavra tem em relação às outras. Ok, mas como que isso pode ser útil? Aí eu fiz umas contas aqui, depois vocês podem dar uma olhada mais a fundo, mas vamos assumir que a similaridade da palavra bateria e tocava é 0,9. Okay? Então esse valor de S aqui, entre bateria e tocava é 0,9, faz sentido, certo? Bateria e tocava são conceitos ali. Bateria que pode ser um instrumento musical, tocava, toca um instrumento musical, então tem alguma similaridade. Isso depois do softmax, certo? Então, se for 0,9 com a palavra tocava, então a soma de todos os S para as outras palavras vai ser 0,1. Né? Porque a soma de todo mundo tem que dar 1. Então, supondo que a similaridade de bateria e tocava é 0,9, essa equação que a gente tem aqui, a equação que a gente tem ali em cima, ela vai ser isso daqui, né? A nova representação da palavra bateria vai ser dada pela representação atual, mais 0,9 vezes a representação de tocar, mais os outros termos ali, 0,01 vezes a outra palavra e assim por diante. Então você vai atualizar a representação da sua palavra e desconsiderando os outros termos, né? A sua nova representação vai ser isso daqui. Se a gente desconsiderar os termos de menos peso, a gente vai ter essa representação. E aí, se a gente tentar calcular de novo a similaridade entre a palavra bateria e battery drums, a similaridade entre bateria e battery vai ser 0,98, antes era 0,99, e com drums vai ser 0,9999. Certo? Então a ideia é que, pela presença da palavra tocava, é como se o vetor da palavra tocava
alinhasse melhor o vetor de bateria com drums e desalinhasse um pouco em relação ao battery. Entendeu? Então é isso que a tensão, o mecanismo de atenção faz. Para cada elemento que você tem na sua sentença, no caso de texto, né? Cada elemento é representado por um vetor, e esses vetores estão essencialmente sendo alinhados e desalinhados entre si, dependendo da presença dos outros vetores. Como se cada vetor fosse uma força ali, agindo sobre todos os outros, e eles meio que se realinham, dependendo do contexto das coisas. Ok? Tá. E aí, se a sentença posicionar a palavra energia, ao invés de tocado, aí a tradução mais provável seria better, provavelmente, né? Porque se você tem na sentença a palavra energia e bateria, a tradução mais provável é better. Better. E se a gente fizer a conta, a nova representação de bateria seria isso daqui. E a similaridade com better seria 0,99 e com bateria que seria 0,98, certo? Então a presença de outras palavras consegue modificar de certa forma a semântica de uma dada palavra no texto. Ok? Por favor. E se, por exemplo, você de repente está usando a palavra que define o contexto da bateria, é uma só, né? Tipo, primeiro foi total, agora foi energia. E se, por exemplo, falasse que a bateria está sendo tocada é uma bateria elétrica que tem bateria de fato, usaria mais de uma função? Então, aí você pode ter um problema mesmo. Que aí é uma sentença ainda mais complexa, certo? Para o modelo decidir, só que aí é a mesma coisa, certo? Dependendo de como está o seu contexto, aí vai ter esse realinhamento dos vetores, talvez alguma outra palavra que tenha no seu texto, ele não gostava mais de música, e aí a palavra música é que vai meio que fazer aumentar ali, realinhar a bateria com drums. Então, tudo depende do contexto. No limite, que você realmente não tem um contexto para decidir qual é, aí tem muito que o modelo fazer. O que você ia perguntar? Não é que você fez assim, o que você ia perguntar. Então, a ideia principal é essa: a camada de atenção, ela de certa forma permite que as informações sejam meio que reorganizadas ali, sem nenhum parâmetro treinado. Quer dizer, a gente tem a codificação que vai ser criada inicialmente, mas de repente a gente pode ter várias camadas de atenção, uma depois da outra, como uma linearidade, né? Em que essas coisas vão ser realinhadas. O contexto de uma coisa vai influenciar na outra, vai mudar as representações e assim por diante. É como se o modelo tivesse esse poder de meio que se ajustar automaticamente os valores dependendo do contexto. E aí, por isso o nome do artigo, certo? A atenção é tudo que você precisa. Essa ideia de atenção, o modelo usar esse procedimento para mudar a representação das coisas. E note que isso permite também uma compressão melhor do modelo de informações. A ideia de CNN, por exemplo, você tem filtros, elas sempre vão extrair atributos específicos dos seus dados. A presença de atenção permite que, de repente, seu modelo consiga comprimir diferentes tipos de conceitos. E aí, dependendo de uma palavra aparecer ou não, ele consegue realinhar as coisas para dar um valor adequado para uma tarefa. Como se fosse uma compressão mais eficiente de dados. E aí, essa conta que a gente fez foi para uma palavra, isso aqui, né? Uma palavra em relação a todas as outras. Mas a questão é que essa mesma conta pode ser feita com produto matricial, considerando todas as palavras de uma vez. Então a ideia é que a gente tem uma matriz Q de carries e uma matriz K de keys. Então, por exemplo, a matriz Q, se a nossa sentença possui 20 palavras, ela vai ter 20 linhas e 2 colunas, que são a codificação que a gente fez, né? Então, cada linha representa uma palavra, e as colunas são os valores. E a matriz K vai ser uma cópia da matriz Q. E a gente vai multiplicar a matriz Q pela matriz K transposta. Então, isso daqui vai essencialmente pegar a representação de uma palavra, multiplicar por todas as outras, depois outra palavra, multiplicar por todas as outras, vai ser o produto matricial.
Então essa matriz S, ela já vai ser uma matriz de similaridade entre cada palavra e todas as outras. Entendeu? Ela vai ter tamanho 20 por 20. E essa é a grande vantagem dessa arquitetura, né? Você faz essa similaridade. Quer dizer, vantagem não, é o que permite implementar ela de forma eficiente. Todas essas similaridades de uma palavra com todas as outras, você calcula por um único produto matricial entre as representações. Essa matriz S ela é bem útil, de novo, né? Ela tem a tensão entre todos os tokens da sentença. Então essa é a parte de similaridade. Aí o que é feito, você aplica um softmax ao longo de cada linha dessa matriz. Porque se você aplicar o softmax ao longo de cada linha, você tem aquela normalização que a gente viu, né? Para uma dada palavra, tem essa similaridade normalizada com todas as outras. Não sei se tem equação aqui. Ah, não tem? Então você aplica o softmax. E aí, para atualizar a sua palavra, você pega essa matriz de similaridade e multiplica por essa matriz V, que também é uma cópia da sua matriz Q. Acho que eu não mostrei aqui, né? Mas aqui. A autoatenção ela é isso. Você tem uma matriz de entrada das suas palavras, você copia ela 3 vezes, basicamente. Então você tem a sua matriz de carry, você cria a matriz de keys e values, o V de values. Você só copia ela. Aí faz essa multiplicação matricial. E de novo, ela pode ser interpretada como uma similaridade entre as palavras. E aí você faz essa multiplicação entre a matriz S e o V é como se fossem as suas representações originais das suas palavras. E esse aqui também é aquele somatório, certo? Isso daqui, cada linha de S, que são os pesos, vão ser multiplicados pelos seus vetores de representação das palavras. E isso vai atualizar cada elemento dos seus valores. Então você vai ter como se fosse uma atualização dos seus termos. Ok? Daí é como se essas carries elas são uma entrada da sua camada. Aí é feita a tensão de uma carry com todas as outras. E aí o valor dela é atualizado dependendo da presença de cada uma das outras carries no seu texto. Esse tipo de coisa às vezes você pode fazer na mão mesmo, com as pontinhas, para ver o que está acontecendo na matricial. Claro, a ideia é um texto chamado de mecanismo de atenção. Uma coisa que é uma desvantagem da arquitetura Transformers é que essa matriz S ela usa bastante memória. Porque a gente viu, né? Ela vai ser o número de palavras, vai ser o número de linhas e também o número de colunas. E esse foi o maior problema que o pessoal teve para aumentar o contexto da arquitetura. Você fazer um modelo que consegue olhar mais textos que vieram antes ou depois para conseguir fazer uma tarefa. Porque quanto maior o seu contexto, isso cresce quadraticamente com a memória. Essa matriz é assim. Então, tem bastante problema em relação a isso, esse crescimento quadrático dessa matriz. Professor, se eu não estou enganado, acho que até no GPT, na versão paga, tem esse problema. Não sei se faz sentido, o contexto, o histórico de conversa é muito longo, tem muita coisa, e quando você faz uma consulta nesse demorado. Não sei se Aí demora, mas demora. pode até ser isso. Porque tem essas otimizações, né? Quando tem pouca coisa, você passa pouco dado no modelo, quanto maior fica, mais coisas você tem que passar no modelo. Talvez tenha. Isso que eu queria preparar para agradecer aqui, por favor. Porque estava consumindo recurso. Tem que ser mais direto, né? Causou polêmica, né? Tem gente que falou no protocolo da cortesia. Então, esse mecanismo de atenção em si ele não tem parâmetros, ele é só uma mistura de valores. Mas uma camada de atenção, como a gente vai ver, além de ter o mecanismo de atenção, também tem uma matriz de parâmetros, que é uma camada linear, simplesmente. Então, tipicamente, antes de você fazer a sua atenção, você tem uma camada linear. Então, tem essa query, multiplica por uma matriz de pesos, que é a camada linear. Você tem a saída, a ativação da saída da camada linear. E aí é feito o mecanismo de atenção, a parte de atenção. Ok?
E esses parâmetros são os que o modelo realmente consegue ajustar na camada linear, que depois é feita uma atenção dos termos. Aí tem os outros detalhes, a gente vai dar uma olhada depois. Mas no contexto de imagens, já vou mostrar aqui. No contexto de imagens, depois o pessoal criou a arquitetura 20. A gente vai ver alguns detalhes dessa arquitetura depois, mas essencialmente, enquanto que em texto, cada elemento é um que a gente chama de um token, né? Praticamente uma palavra, a gente vai ver também a parte de tokenização. Porque para trabalhar depois com modelos de visão e linguagem, a gente vai ter que saber um pouco de processamento de texto também. Então a gente vai ver um pouco de tokenização de texto e tal. Mas enquanto que texto, cada palavra ali vai ter uma representação e ser comparado, o que é feito em imagens, você cria patches, janelas basicamente. Você divide a imagem em janelas, e aí cada janela vai virar um token, basicamente. A gente vai ver como que isso é feito, mas cada janela aqui vai virar esse token, e aí você tem como se fosse também uma sequência de texto. E a arquitetura em si é igualzinha, na verdade, a arquitetura para processamento de texto, porque ela vai receber também uma sequência de vetores de valores, que ele pode fazer a atenção de cada vetor com todos os outros. Então, a questão da arquitetura transformada aplicada em imagens, tanto para classificação, segmentação, qualquer outra coisa, é que cada região de uma imagem vai atender a todas as outras regiões da imagem, nesse mecanismo de atenção, para atualizar a representação dessa região, que vai ser passado para outra camada e assim por diante. Então, a questão é que enquanto os CNNs, o filtro, ele sempre vai olhar só uma região específica da imagem, processar aquela região. Numa arquitetura Transformers, cada região pode imediatamente olhar uma outra região lá do outro lado da imagem, ou em cima, embaixo, qualquer lugar que seja, para atualizar a informação que a gente tem. Okay? E o que a gente diz é que uma CNN ela tem o que a gente chama de uma inductive bias, que é uma hipótese sobre como que tem que ser o modelo para a gente conseguir facilitar o treinamento dele. Então, a hipótese que tem sobre uma CNN é essa, né? Que um filtro que seja útil em uma região da imagem, ele vai ser útil em outras regiões também, se for um detector de bordas, por exemplo, ou que seja. E aí, com isso, tem toda a ideia que a gente viu de campo receptivo, né? Uma camada lá tem um campo receptivo, a gente faz o downsampling, que vai aumentar o campo receptivo, mas a gente precisa de várias camadas para uma região da imagem conseguir ver uma informação que está em outra região. Enquanto que no Transformers, ele imediatamente, com uma única camada, ele já consegue combinar tudo que está na imagem. Isso é a vantagem que torna ele poderoso, mas também é a desvantagem que dificulta o treinamento deles. Porque, pensa que se você partir de parâmetros aleatórios, é muito mais difícil o modelo começar. Assim, é como se você pedisse para uma criança do segundo grau fazer uma prova de faculdade. Né? Assim, a criança está vendo ali uma informação que ela é muito complexa para ela aprender. Ou ler um livro ali de nível de graduação. Uma informação muito complexa, começar a combinar qualquer coisa. Enquanto para uma CNN você tem filtros ali que vão olhando localmente as coisas e combinando essas coisas de forma hierárquica. O Transformers ele tem que dar para combinar tudo. Então é mais difícil treinar esse tipo de modelo. Mas é conhecido que quando você tem muito dado mesmo, essa arquitetura ela tende a dar resultados melhores que uma CNN, mesmo para classificação, segmentação, coisa do tipo. Só que assim, é no regime de alguns milhões de imagens. Porque essa ausência de hipótese local, né, que a gente tem na CNN faz com que a arquitetura consiga comprimir muito mais dados internamente. E o mecanismo de atenção também faz com que ela consiga comprimir muito mais dados interno e conseguir treinar isso em muito mais imagens. Enquanto que uma CNN chega a um ponto que alguns milhões de imagens ela não consegue mais melhorar, Transformers eles conseguem ainda dar melhores resultados. No caso, então, o pessoal que tem a primeira vez essas redes de Transformers, eles partem aleatoriamente do... Ah, Né? Eles partiram aleatoriamente no começo. Hoje em dia é bem raro, né? Esse partido aleatório, você usa um modelo meu para treinar. Mas o VIT mesmo, tiveram que usar, treinar no dele.
Não sei se eles, eu não lembro se eles falam que ele quanto demorou as coisas, mas foi coisa pesada. Foi no ImageNet. Pesada. Qual que é a acurácia desse modelo, professor? Se ele é muito melhor que a ResNet? Então, ele treinado no ImageNet, que tem 1 milhão e pouco de imagem, ele é mais ou menos equivalente a CNNs. Porque o dataset na escala de Transformers não é tão grande o ImageNet para ele. Os CNNs ainda conseguem ter desempenho muito bom. Tem um notebook, não sei se está funcionando. A gente vai dar uma olhada nele depois. Acho que é esse aqui. Não sei se o gráfico está funcionando. Que é uma biblioteca que ela tem mais de 1000 modelos pré-treinados. Vou executar algumas coisas aqui. Não vai isso. Quanto ele executa? Ah, não, está aqui. Agora está executando resumir o gráfico. Isso aqui seria. De ImageNet não apareceu. Mas isso aqui seria mais um acurácia de ImageNet. Ali o que aquele gráfico mostra é a acurácia de ImageNet em relação ao número de parâmetros do modelo. Ele plotar aqui. E se a gente compara diferentes famílias, porque tem versões um pouco mais atuais da ResNet, que é o Convinext, por exemplo. É uma grande quantidade de modelos, né? Tem isso aqui, por exemplo, o VGG, que é uma arquitetura claramente ruim, muito barata em relação à acurácia. Uma coisa importante, essa escala X é em escala logarítmica. A questão é que você precisa, por exemplo, multiplicar em 10 vezes para aumentar um pouco a acurácia. 10 vezes o número de parâmetros do seu modelo para aumentar um pouco a acurácia dele, por exemplo. O AlexNet está por aí. Vamos lugar. E aqui tem algumas famílias que eu colori. O verdinho aqui seria o VIT, que é o Transformer, Vision Transformer. O Convinext é esse vermelho aqui, que tem diferentes tamanhos, né, a mesma arquitetura. O vermelho é o Convinext. O RegNet é uma outra versão da ResNet. Também é o roxo, que não dá para ver muito bem, né? Mas você vê que eles estão meio misturados. No caso, no Transformers, como são parâmetros matemáticos, atenção, esse número de parâmetros é das camadas lineares. Isso. Camadas lineares. E de certa forma é isso que ajuda muito esse modelo também. Você tem esses parâmetros, mas as camadas de atenção conseguem fazer um cálculo extra ali que nem depende do número de parâmetros. Mas para treinar ainda no regime do ImageNet, é meio que equivalente os modelos. Okay? Transformers realmente são mais úteis quando você tem alguns milhões, né? Centenas de milhões de imagens. Bom, a gente vai ver mais sobre isso, mas... Então essa é a ideia da camada de atenção. E... Deixa eu dar tempo da gente dar uma olhada rapidinho só na implementação da atenção em si. Melhor deixar para a próxima aula. Deixar o suspense ali para a próxima aula. Porque a gente já viu toda a parte de teoria que a gente precisa. Aí na próxima aula a gente vai ver a implementação em si. A implementação da atenção é bem simples. Vai ser tipo uma função de 3 linhas, que é um produto matricial basicamente. A implementação de uma camada de atenção que envolve uma camada linear também é simples, né? Você aplica uma camada linear de atenção. A única coisa que vai ser um pouco confusa, eu até fiz figuras aqui, quem quiser tentar dar uma olhada para a próxima aula. E aqui vai ser realmente de forma bem bruta, digamos, todas essas ideias de fazer reshapes no PyTorch, permutar dimensões, porque a gente consegue fazer as operações de forma bem eficiente, fazendo algumas mudanças de tamanho do nosso tensor, dando algumas permutações. Então, a parte mais chata vai ser isso. Mas
Não vai ser muito difícil a implementação. Mas aí a gente vai ver na hora que vem. E quem quiser ir dando uma olhada nos materiais aqui, tem uma outra figura. E figuras que tem que explicar todo o processo que a gente vai implementar, certo? Uma coisa fica um pouco complexa, mas a gente vai com calma na próxima aula.